para iniciarmos mais um serviço ao Eterno nesse dia. Vamos agradecer ao Eterno com oração, né, para que nós possamos palestrar hoje nessa tarde. Aqui com o Eterno para falar conosco. Bendito sejas tu, ó Pai, Santo Rei de Israel, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E louvamos ao Santo, bendito seja, e agradecemos, Pai, por esta oportunidade, Pai, a qual tu nos concede neste dia, de estarmos aqui neste serviço a Ti, meu Pai, esse encontro marcado, todas as semanas, te louvando, te agradecendo por esta oportunidade que nos concede de estar neste dia, junto com teus filhos, teus servos e teus servos, para louvar o teu nome, Pai. Que tu venha nos conceder a oportunidade de te ouvir, que nós venha abrir nossos ouvidos, que nós venhamos entender aquilo que tu tem para nós na tarde deste dia, e que nós venhamos guardar e praticar para a nossa vida no dia a dia, meu Pai. Também abençoa teus servos que estão também na live, que vão escutar a tua palavra. Que nós venhamos aprender uns com os outros, Pai, em graça e conhecimento e estatura. Te louvamos e te agradecemos, Pai, por este dia, por esta oportunidade, por este momento maravilhoso, a qual muitos queriam, Pai, ter esta oportunidade. Mas devido às situações que estamos vendo no mundo, muitos não têm esta oportunidade, Pai. Te louvamos por esta graça chegar até nós. Te agradecemos e te pedimos pelos méritos do Filho amado de Yeshua. Bem, meus queridos, estamos com uma paraxá importante. Paraxá Terumá, mais 19ª paraxá, que está no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 1, do capítulo 27 ao verso 19. Confesso, irmãos, que lendo esta paraxá, ela me fez refletir muito, não que outras não tivessem refletido, mas cada paraxá tem uma reflexão. O Eterno faz a gente ver e entender o que Ele pede de nós, o que Ele quer que nós façamos para Ele. E quando eu comecei a ler esta paraxá, irmãos, eu vi que nós não damos um culto como é para ser dado. Por isso que eu coloquei aqui culto. Coloquei aqui do lado o ministério do Eterno, que é feito por reis, sacerdotes, profetas e levitas. Né? Coloquei aqui o lado o que vai representar Paraxá Terumá. Né? Vimos as paraxás anteriores. O professor Marcos trouxe um assunto importante a semana passada, nos pontos da paraxá sobre as regras, a lei do Eterno, os mandamentos. E agora nós vimos o Eterno no deserto trazer o povo para a adoração. No deserto, o Eterno trouxe o povo para adorar. A pergunta que fica às vezes em nossa cabeça é: por que o Eterno precisou de um espaço? Podemos assim nos perguntar: o Eterno queria um espaço? Não. O Eterno queria trazer o povo para ele, para mostrar a eles como ele queria que o povo estivesse diante dele. Como eles viam no Egito, que os egípcios se prostravam diante dos deuses pagãos e nada, aqueles deuses, nada poderia fazer a eles, nada poderia acrescentar nem diminuir. O Eterno agora pega seu ministério, faz aqui de reis, sacerdotes e profetas e levitas, e agora ele institui um culto. Institui o culto, passando para eles a adoração, a lei e as regras. As regras vimos a semana passada. A lei vimos na Paraxá Itrô, que é as 10 palavras, os 10 mandamentos. Agora o Eterno chama Moisés, leva ele ao monte e diz: agora te darei
uma maquete, uma planta, acredito que o Eterno mostrou a ele o que deveria ser feito na terra, levar o que estava no céu, porque às vezes, irmãos, perguntamos, de onde veio o mexicano? Óbvio, de algum canto ele veio da onde? Do céu. De onde veio as tábuas dos 10 mandamentos? Do céu. Nada foi feito aleatório. Essa paraxá foi citada, acho que no ano passado, eu acho que por mim mesmo, não sei. E eu fiz uma comparação entre o Mishkan, entre o tabernáculo e o templo que Salomão construiu. E se a gente pegar a Bíblia e olhar, diz que o Mishkan foi aonde mais o Eterno se revelou para o povo. Foi aonde mais o Eterno falou com o seu povo. Foi aonde o Eterno mais se revelou e mais falou com eles. Então você vai pegar a sua Bíblia, nós vamos entender o porquê o Eterno queria um local para se apresentar. Não. Mas ele queria algo que o povo pudesse ver e saber que ali está a presença do Eterno. Mas a presença do Eterno não tem que estar naquela, tem que estar dentro deles. Não é isso? Êxodo 25, mas primeiro nós vamos ter pontos aqui que eu vou parar para palestrar com os irmãos, para podermos entender o que é esta paraxá. Diz aqui o capítulo 25 de Êxodo, verso 1, 2 e 3, diz aqui: disse o Eterno a Moisés: fala aos filhos de Israel, que me traga oferta de todo homem cujo coração o mover. Para isso dele recebereis a minha oferta. Preste bem atenção. Esta é a oferta que deles recebereis: ouro, prata e bronze. Vamos ler todo o texto para a gente ter uma noção de tudo isso aqui. Aí o Eterno chega agora a dar os detalhes. Estofo azul de púrpura e carmesim, linho fino e pelos de cabra. E peles de carneiro, tintas de vermelhos, peles de animais marinhos, madeira de acácia. Azeite para a luz especiária, para o óleo da unção, para o incenso aromático. Pedra de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal, para o peitoral. E me farão um santuário, para que possa habitar no meio deles. Segundo tudo que te mostrei para modelo do tabernáculo. Para modelo de todos os seus móveis, e assim mesmo o fareis. Quer dizer que não foi algo da mente de Moisés. Não foi o produto da mente dele. E o texto que você está vendo aqui, segundo tudo que eu te mostrei para modelo do tabernáculo. Mostrou aonde? No monte. Tudo que eu te mostrei vai fazer do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo modo. Agora, interessante aqui, irmãos, preste bem atenção. Quem foi que o Eterno pediu ouro, prata e bronze? Pediu a quem? Pediu aos estranhos ou pediu ao povo? Pediu ao povo. Ele pediu a quem? Ao povo. A pergunta é, para nós entendermos, se o Eterno pediu ao povo, eles podiam dar ou não? Podia dar ou não? Podia. E eles deram. Como é que no deserto uma pessoa aparece com ouro, prata e bronze? Não eles trouxeram? No Egito. Trouxeram do Egito. E o Eterno pediu uma coisa que eles não podiam dar? Não. O Eterno pediu aquilo que eles podiam fazer. A mesma coisa somos nós. Sempre repito aqui, repeti algumas vezes em Paraxá. O Eterno não chama pessoas desocupadas. Ele chama pessoas o quê? Ocupadas. E o Eterno chamou o povo, disse a Moisés: reúna o povo e me traga ouro, prata e bronze. As coisas que vai ser feita de ouro, as coisas que vai ser feita com a prata e que vai ser feita com o bronze. Nunca o Eterno vai pedir algo a mim e a você que eu e você não possa fazer. Guarde.
sempre isso eu vou dizer para você, o Eterno nunca vai pedir nada a nós que nós não possamos fazer. Sempre ele chegou para o povo e disse, eles podem trazer. E disse mais o quê? Voluntário. Não era com opressão, não era com aperto, não. Voluntário. E diz aqui o texto, você vai ver aqui, ó. E falou aos filhos de Israel, me traga uma oferta. E todo homem cujo coração se mover. Quer se mover? Voluntário. Algo do seu coração. Que eles possam trazer, que não possa fazer falta a eles. Se o Eterno pediu isso ao povo para trazer, e nós que podemos dizer? Eu falei outras vezes e vou repetir aqui. Se não formos nós que fazemos essa obra aqui, do Eterno aqui, quem irá fazer? Se não formos nós que nos juntarmos para fazer as festas, os moedim de todo ano, quem é que vai fazer se não formos nós? Nos juntarmos para fazer. Às vezes, irmãos, vimos, como é que se diz? Muito mimimi. Em nós mesmos, muito choro. Não posso, não dá, não chega, não consigo, não faço. E o Eterno chega no deserto, chama o povo, chama Moisés, reúna o povo e diga a eles que me traga essa oferta. Me traga esse dízimo para fazer essas ocupações. Para fazer essas ocupações para que o povo esteja, que eles possam trazer. O tabernáculo foi construído de dentro para fora ou de fora para dentro? Só assim comigo, pense. Como foi construído o tabernáculo? Foi construído com o quê? Com aquilo que eles trouxeram. De fora para dentro. De fora para dentro. Aí você tem tudo como de fora. A madeira de acácia, o altar de bronze, como é que se diz? Os utensílios, a púrpura, os linhos, os animais marinhos, as coisas que se deveria se trazer, eles trouxeram o quê? O azeite, foram extraídos tudo o quê? Da terra. Foi tudo extraído da natureza. A madeira de acácia estava onde? Na natureza. Nas árvores. Onde estava o azeite? Plantado na terra. Azeite, oliveira, traga azeite puro. Faça, prepare. Onde estavam essas pedras de diamante, de ouro, de prata para a estola do sacerdote? Na mão do povo. Na mão do povo. Traga o que? Incenso aromático estava onde? Na mão do povo. E farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Quem foi que fez o tabernáculo? O Eterno ou o povo? O povo. O povo começou a construir. O Eterno chama Moisés, as medidas são essas, os termos são esses, o padrão é esse, a forma é essa, é do jeito que eu estou te mostrando, não é da tua forma, é do jeito que eu estou te mostrando, para que lá habite a minha presença no meio deles. Mas aonde eu quero habitar é neles. Deus nunca quis habitar dentro do Mishkan. Ali era uma representação para que o homem pudesse falar com o Eterno e o Eterno com ele. Por isso que eu coloquei aqui, esses homens aqui, o Eterno falava com eles. E eles vinham ao povo. O reis era intermediário, sacerdotes intermediários, profetas intermediários, levitas, os ajudantes desse povo aqui. Isso é um ministério, irmão. Isso aqui é um ministério. Da onde foi que as igrejas tiraram, as religiões tiraram o ministério? Daqui. Tiraram daqui. Se você olhar a igreja católica, sacerdotes. Se você olhar as igrejas, as religiões, fala que eles são os profetas, que os cantores são levitas, foram tirados daqui da Bíblia. Mas só que fazem de forma diferente, distorcida. Não fazem conforme está na Escritura. Não cumprem regras, não cumprem lei, fazem adoração, mas descumprem a lei, descumprem algumas regras, descumprem os mandamentos. Mas o Eterno chega, manda o povo fazer o quê? Traga uma oferta voluntária. Se eu for falar aqui de oferta, irmão, ela vai dar para uma porção de assuntos. Existia a oferta de libações,
existia a oferta. Deixa eu entrar aqui no texto bíblico, eu vou citar para os irmãos rapidinho, mas eu vou falar pouco de oferta, que isso a paraxá é muito longa, ela é muito vasta de assuntos, entendeu? São assuntos bem fortes a se estudar, certo? Quando se fala de tudo que está por aqui, eu acho que ela é bem miudinha, as palavras dela, e eu vou achar. Então, traga-me uma oferta. Traga-me uma oferta. Traga-me aquilo que vocês têm para doar. Aí eu chego agora, o Eterno chega para mim, Carlos, me traga o que você tem. Tem. O Eterno diz que ninguém pode chegar diante dele de mãos vazias. Isso passou ou continua vigente? Continua vigente. Continua. Não podemos chegar de mãos vazias ao Eterno. De mãos vazias, né? Então se diz que não deveríamos chegar de mãos vazias, deveríamos fazer o quê? Chegar ao Eterno com coisas voluntárias a Ele. Voluntárias. Se é voluntário, devemos chegar e prestar a Ele esse voluntariado. Deixa eu achar aqui novamente. Então, para ele chegar agora, traz o quê? Voluntário. Me traga uma oferta de ouro, de prata e de bronze para as peças de ouro, para as peças de prata, para as peças de bronze. Aí ele chega, diz o povo que é para trazer de tudo quanto era para trazer. Então agora ele pede ao povo, né, para trazer tudo que era para ser feito. Pronto, achei aqui. Ofertas voluntárias. Pegue sua Bíblia agora, Números capítulo 15, verso 3. A gente vai ver essas ofertas, onde estavam. Porque pensamos que oferta, o dinheiro sempre existiu. A moeda sempre existiu. Então o Eterno não estava pedindo algo difícil. Não é isso? Números capítulo 15, verso 3. Me ajude a ler, por favor. Olha. Em cumprimento de um voto, ou como oferta voluntária, ou nas vossas festas fixas. Olha. Apresentar-lhes ao Eterno um aroma agradável como sacrifício de gado e ovelhas. Olha. Mas a pergunta é, quando ia trazer essa oferta, era algo assim, qualquer coisa? Era o melhor do que eles tinham para dar. Era o melhor do que eles tinham para dar para o Eterno. Está dizendo o quê? Uma oferta. Para quê? Para as festividades, para os eventos. Não é isso que ele está falando aí? Trazer ao povo. Manda o povo trazer ao Eterno. Aí continua. No mesmo livro de Números 29, 39. Deve estar aí na sua Bíblia também. Números 29, 39. Eu não vou citar todos os pontos. Entendeu? Eu não vou citar todos os pontos. Números 29, 39. Diz o que aí na sua Bíblia? Deixa eu ver aqui. 29, 39. Achei aqui. 29, 39. Diz o quê? Deixa eu ver se tem. Bem. E essas coisas oferecereis ao Eterno. Ora, nas vossas festas fixas, além dos vossos votos, das vossas ofertas voluntárias, para os vossos holocaustos, vossas ofertas de manjares, as vossas libações, as vossas ofertas pacíficas. Aqui está citando vários tipos de oferta. Ora, oferecereis as vossas ofertas, as festas fixas, os vossos votos. Quer dizer aqui, as vossas ofertas voluntárias para os vossos holocaustos, vossas ofertas de manjares, as vossas libações, as vossas ofertas pacíficas. Agora, se o Eterno pediu para que ele levasse o quê? Era uma coisa difícil ou o que eles tinham? O que eles tinham. E o que eles tinham? Animais, gado, produto plantado na terra. Agora a pergunta é,
Eles traziam aquele ali e deixavam lá nos pés do sacerdote, ou eles comiam entre eles, ou eles repartiam entre eles. Eles repartiam entre eles. Eles faziam a festa ao Eterno e repartiam entre eles. Eles só tinham que ir lá apresentar ao Eterno o melhor de sua colheita, agradecendo ao Eterno pelo que eles receberam. Veja como é interessante. Mas ali o Eterno pede que o povo traga. O Eterno não obriga, o Eterno diz, voluntário. A religião, ela obriga, ela estipula, traga. Se você não trazer, você é amaldiçoado, o devorador, o migrador, o plantador vai entrar na tua casa, isso e aquilo. Não tem nada a ver com o que o Eterno passou para Moisés. Dízimo não se estipula. Oferta não se estipula. É voluntário. Agora, para quem ficou isso? Será que ficou no passado? Será que Paulo citou sobre isso? Abra Romanos 9, verso 3. Veja para quem ficou e veja que continua vigente. Não passou. Não passou. Romanos 9. Romanos 9, verso, que diz aqui, verso 3, verso 4, perdão, verso 4. São israelitas, pertence-lhes a adoção, também a glória, não é? As alianças, as legislações, o culto e a promessa. O que pertence a eles? As alianças, a legislação, o culto e as promessas. Por isso que eu coloquei aqui. De onde veio a palavra culto? Foi alguém que arrumou? Não, veio do Eterno. O Eterno estava pedindo ao povo o quê? Adoração. O que é adorar? É você ter um Elohim. Um Deus. No Egito havia vários deuses. Na Babilônia, vários deuses. Na Síria, vários deuses. Mas o Eterno estava pedindo adoração a quem? A ele. Podia o sacerdote se adorar? O profeta? O levita? O rei? Não. Se prestava reverência. O que é reverenciar? Reverenciar o rei. Todos os surtos reverenciavam o rei. O Eterno estava pedindo reverência. O Eterno estava pedindo para o quê? Receber o culto. E o culto tinha que vir de quem? Dos reis, dos sacerdotes, dos profetas, dos levitas e do povo. Um governo quem estava acima dele, o Eterno. E não mudou, irmão. A escritura é a mesma. Agora existia o dízimo para quem? O dízimo era para quem? O dízimo era para o levita. O pobre, ele recebia o dízimo uma vez por ano de suas colheitas, das colheitas. Então eu pergunto, se eu não ajudar aqui os meus irmãos, que são também necessitados, eu tenho que reconhecer que há pobres no meio da minha casa, na tua parentela, na tua família, no teu vizinho. Mas eu tenho que começar pela minha casa. Quem são os necessitados na minha casa? É isso que tem que ser. Quando o Eterno chama, o Eterno não chamou as nações de fora, não chamou outro, não. Chame o povo, Moisés. Eu quero esse povo para me servir e eles vão se doar para mim. Fala só um texto para. Pronto. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 2. Sim. Ele fala que porque reconheço a disposição de seu coração, com a qual me glorio de vocês diante dos macedônios, pois a Caia está preparada desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado a muito. Aí lá em Romanos 15, 25, Sim. diz que mas agora estou indo a Jerusalém, a serviço dos santos. Aí o 26 fala, porque aos macedônios e aos acaias agradou levantar uma coleta em favor dos pobres entre os santos que vivem em Jerusalém. E quem eram esses pobres? Porque eles perceberam, aí o 27 fala, porque lhes pareceu bem e são devedores, pois os seus gentios participaram dos valores espirituais dos judeus. Também devem servir-lhes como bens materiais. Eles viram isso de quem? Do próprio povo que estava fazendo isso e tendo zelo. Por isso que
se eu não me engano, Paulo aqui diz que se gloria deles aos macedônios. Justamente. Porque viu o exemplo deles mesmo. Um povo cuidando de quem? Do povo. Quem era que cuidava dos levitas? Quem era que cuidava dos levitas? As tribos. Quem era que cuidava dos sacerdotes? As tribos. Porque eles estavam para quê? Para serviço do Eterno. O sumo sacerdote e os sacerdotes estavam a serviço do Eterno. Quem era o sumo sacerdote nos dias de Moisés? Quem era o sumo sacerdote? Arão. E quem eram os sacerdotes? Os 5 filhos de Arão. Ou os 4 filhos. Né? Itamar, Eleazar e o Nadab. Os 4 filhos de Arão eram sacerdotes. E eles podiam trabalhar. Eles estavam trabalhando a serviço do Eterno? Não, eles estavam a serviço do Eterno. Então o Eterno queria os sacerdotes e o sumo sacerdote a serviço do Eterno. E quem tinha que cuidar deles? O povo. E quem é que temos que cuidar aqui de nós? Nós uns dos outros. Veja Atos 2:42. Vamos ver lá? Vamos ver como era que se fazia. O Aleph trouxe um ponto importante. Isso é bom porque eu disse que essa paraxá ela é bem longa. E não temos como assim trazer todos os pontos. 2:42 até o 45. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sim. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Sim. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olha o versículo 45. E vendiam suas o quê? Propriedades. E diz o quê? E bens. E distribuindo tudo, distribuindo o produto entre o quê? Eles mesmos. À medida que cada um tinha necessidade. É claro que eu não vou sair daí fora dando esmola a qualquer um que eu achar. O cara que está fumando cigarro, ele é necessitado? Não. O cara que está na porta do bar tomando cachaça, ele é necessitado? Não. Necessidade é aquele que não tem nem o que comer, nem o que beber. Esse é necessitado. Esse é necessitado. Se eu vejo um cara trabalhando, fazendo reciclagem, apanhando isso e aquilo, eu estou vendo que aquele ali é um pobre necessitado. Está trabalhando para não estar roubando e nem pedindo a ninguém. É um necessitado. Aí vamos trazer para nós aqui, para a comunidade mineira de Israel. Vendiam suas propriedades e bens. E distribuíam o produto entre quem? Entre quem? Eles mesmos. Porque havia entre eles o quê? Necessitados. Havia ou não? Como esse texto aqui? Havia. E hoje? Mudou? Não. Agora, claro. Se não tem templo, não tem levita. Se não tem templo, não tem sacerdote. Não tem profeta. Rei existe ainda. Tem um país aí que existe ainda a monarquia. Vestida de monarquia, mas estou esquecido o nome, né? De rei. Outra palavra que eu vejo aqui. Mas, isso, o dízimo, ele é vigente. Para mim, eu entendo que ele é vigente. Agora, ele não é vigente para o meu bel prazer. Bel prazer. Para luxos, como faz o sistema religioso, que eu não quero citar nome, nem para propaganda, nem para propagar coisas minhas, mas sim para o reino, para o culto. Para o culto. E qual foi as duas coisas mais importantes? Todas foram importantes. A pia, a mesa. Mas o que foi mais importante essa paraxá? Você leu, você viu qual foi as duas coisas mais importantes que o Eterno frisou. Todas elas foram importantes. Mas qual foi as duas coisas mais importantes que nos chamam a atenção aqui para a nossa vida? A Arca da Aliança e o tabernáculo. Mas você diz, por que o tabernáculo? Quem é que Paulo chama? Paulo está dizendo, vocês são o templo e a morada do Espírito Santo. Vamos trazer para o tabernáculo. Quem é o tabernáculo do Eterno agora? Somos quem? Nós.
O Eterno estava querendo habitar naquele tabernáculo no deserto? Não. Estava querendo habitar onde? No meio do povo. Então, provar que o tabernáculo era onde? No centro das tribos. As tribos ficavam ao redor e o tabernáculo ficava onde? No centro, no meio do povo. Veja o sentido que traz. Veja o sentido de habitação, de habitar. É porque eu não marquei, por isso que eu digo que é muito longo essa paraxá. A Bíblia diz, irmãos, que Davi disse assim: a arca do Eterno está lá dentro das tendas e eu moro nesse palácio. Me falha a memória, o profeta Natan disse assim: mas tu pede o que tu quiseres que o Eterno vai fazer por ti. O que é que o Eterno chega? Diz assim o profeta: se volte, diga a Davi que eu sempre estarei no meio deles. Aí tem gente que usa o termo, não, porque Davi tinha as mãos meladas de sangue. Não, irmão, o Eterno podia usar outra pessoa no dia de Davi para construir o templo. Só que o Eterno não estava dizendo isso, o Eterno dizendo: eu habito, Davi, sempre habitei no meio de vocês. O tabernáculo era estático ou móvel? Móvel. Para quê? Para nada ficar estático de moradia. Para onde ia a arca, ia o Mishkan. Justamente, muito bem. Para onde ia a arca, ia o Mishkan. E quem era que fazia o serviço? Os levitas. E eles tinham que ser cuidados por quem? Pelo povo. Com o que eles tinham, com o que eles faziam, com o que eles plantavam, com o que eles criavam, o povo tinha que cuidar deles, porque eles estavam a serviço do Eterno. Por isso que eu ouvi uma palavra de um professor aqui que disse assim: viver da fé é algo muito difícil. E esses homens aqui viviam de quê? Da fé. Não estipulava preço, não estipulava dinheiro, não estipulava comida, não estipulava nada. Eles recebiam aquilo que aqui as tribos traziam para eles. E era ruim ou era bom? Bom, tem que trazer bom. Por quê? Era para quem? Para os servos do Eterno. Para os servos do Eterno. E era bom. Não era algo qualquer. Não era qualquer coisa. Não era qualquer coisa. Você está entendendo? Então chega agora Davi querendo construir um local para colocar a arca do Eterno. Eu disse: não, Davi. Sempre eu habitei em tendas no meio de vocês. Eu vou fazer outro paralelo para a gente entender. Se o Eterno, o mexicano era, como é que se diz, removido, não era estático, ia de um canto para outro, a arca ia de um canto para outro. O Eterno se agradou do templo de Salomão? O Eterno se agradou do templo de Salomão? Sim. Enquanto ele estava na presença do Eterno. O Eterno disse, está no livro de Reis, que eu não vou citar agora aqui, me falha melhor que o HD aqui também falha. O HD falha. Chega agora o Eterno e diz: Salomão, tu construísse um templo? O Eterno pediu a Salomão um templo? Não. Porém, o Eterno se agradou da obra que ele fez. Ele colocou a arca do Eterno. O Eterno se agradou. O Eterno disse: enquanto tu estiver em minha presença, como fez Davi, teu pai, guardou a Torá, guardou os meus ensinos, as minhas instruções, andou em minha presença, eu estarei contigo. Mas, se tu me deixares, eu também te abandonarei. E o que foi que Salomão fez no decorrer da sua vida? Começou indo bem, o Eterno lá na presença dele. Mas depois que ele começou agora a se enveredar por outros caminhos, o que fez o Eterno? Deixou de habitar no meio do povo. Não foi no templo. O Eterno não quer essa casa aqui. A casa que o Eterno quer é você. Por isso que devemos ter muito cuidado o que é que vamos trazer. E esse mexicano, esse tabernáculo, esse templo que é eu e você, tem lei e tem regras. As regras que eu falei semana passada. Regras. Tem lei, os mandamentos. Por isso que o tabernáculo móvel, ele era móvel porque ele veio do céu e o Eterno não queria nada estático, nada preso, nada feito na alvenaria. Eu quero que se mova. Aonde vocês forem, eu vou com vocês. Dá para você entender?
Aonde você vai, o Eterno vai com você. Aonde nós pomos os pés, o Eterno entra conosco. Você já olhou o local que a gente entra? É um local que é tenebroso. Ninguém sabe como é que está a mente daquelas pessoas ali. Se está bom, se está ruim. Se é espiritual ou se é treva. Mas a gente entra lá. E o Eterno até nos livra de algo que a gente não vê nem vê. De coisas espirituais ocultas. Porque hoje nós estamos vendo no mundo do ocultismo que se adora todo tipo de deuses. Todo tipo de porcaria. Todo tipo de lixo. Mas quando ele diz lá em 1 Coríntios 6,16, diz: vós sois o templo e a morada do meu espírito. Aonde habito no meio de vós. Eu serei o vosso Elohim e vocês serão o meu povo. Veja que privilégio, irmão. Veja um mexicano lá no deserto, aparelhado, pronto, com a arca, com a menorá, com o altar, com o propiciatório, com a bacia para os sacerdotes lavar os pés e as mãos, e o sacerdote para fazer o sumo sacerdote e o sacerdote para fazer o sacrifício. Tudo no seu lugarzinho, ordeiramente, organizado. Você acha que o reino de Deus é desorganizado? Nós é que somos. O reino do Eterno, irmãos, ele é organizado. Por isso que eu falei no começo do estudo. Nós não damos um culto eterno como é para se dar. Começando de mim. Em festividades, em abertura de Shabat, pecamos. Mas a misericórdia do Eterno é tão grande que ele vê o nosso esforço. Ele vê a nossa vontade de coração. Como ele via do povo dele lá no deserto. Por isso, irmão, que quando a gente senta aqui, que se reúne, que pede aos irmãos, não é porque os irmãos não podem dar, não está pedindo algo além do seu peso. A gente está pedindo algo que você pode fazer. Que você pode dar. Que você pode se debruçar, que você pode trazer, que você pode comprar, que você pode dar. Por quê? É para a festa do Eterno. E se é para a festa do Eterno, é para quem? Para o povo. Não é para o povo? Não é para nós. Está aqui no espaço. Arrumado, limpo, crematizado, organizado, não faz vergonha a ninguém. Todo mundo bem alinhado, bonito. Quem faz isso? O Eterno. E o que, é que a gente deve fazer isso? Uns com os outros. Como fazia a igreja primitiva, como fazia a igreja dos primórdios, que lemos em Atos 2, como leu aqui o Aleph em Coríntios. Então, irmãos, o que é que nos fala? Será que estamos dando um culto eterno? Será que estamos fazendo uma verdadeira adoração? Será que estamos cumprindo as regras? Não adianta, isso aqui é tudo título, tá vendo? Rei é título, sacerdote é título, profeta é título, levitas é título. Mas eles todos tinham que dar o quê? Adoração. Melhor deles. O melhor deles para o Eterno, o culto. E esse culto tinha que vir o quê? De fora para dentro, de dentro para fora. De dentro para fora. Mas o mexicano foi puxando o quê? De fora para dentro. Madeira, ouro, prata, estofo, roupa, isso e aquilo. E tinha, porque eu não botei aqui, os tecelões. Você sabe o que é tecelões? Aqueles que fazem o quê? Bordadura. Os tecelões. E tinham que ser cuidados, estavam ali trabalhando para a obra do mexicano. Vamos voltar, vamos continuar lendo aqui. Êxodo 25. Os irmãos entenderam? Estão dando aqui já a parte. Agora nós vamos o quê? Um santuário, certo? Um santuário, que eu já falei aqui. Agora o verso 10, olha o que diz aqui. Também farão uma arca de madeira. A arca era de quê? De madeira. Ó, de acácia. Era uma madeira qualquer? Era uma madeira boa. Aí das medidas, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, de 1 côvado e meio a altura. E ela tinha que ser revestida com o quê? De ouro puro. De ouro puro a cobrirás por dentro e por fora. E farás sobre uma bordadura de ouro ao redor. Olha. Fundirás para ela 4 argolas de ouro. Quer dizer, essas 4 argolas, uma pegava aqui, outra ali e outra aqui, para passar a vara de madeira. Para o sacerdote botar onde? Nos ombros.
Você entende agora porque Pérez Uza foi morto? Porque era uma obrigação do sacerdote colocar nos ombros a arca. E ele sabia que não poderia botar a arca no carro de boi. Por aqui nessa faixa. 4 argolas, 2 aqui, 2 desse lado. Bota uma vara aqui, bota a outra vara aqui. Sacerdote aqui, o outro aqui. Siga com a arca. Ele sabia, ele tinha, era ministério dele. Ele sabia que não poderia pegar a arca e botar no carro de boi. Ele tinha que botar nos ombros. Da forma como o Eterno pediu a Moisés. Como te pedi, faça. Aí ele diz aqui: fundirás para ela 4 argolas de ouro, porás nos 4 cantos da arca. Eu já terminei de falar aqui. Nos 4 cantos, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Aí ele diz aqui: farás também varais de madeira. As varas. Aí ele diz aqui: de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio delas a arca. Era para levar no carro de boi? Como vimos, não. Era para levar aonde? Nos ombros. Ordem do Eterno. Para quem? Para os sacerdotes. Vocês têm que pegar do jeito que eu falei. Aí diz aqui: e os varais ficarão nas argolas. Não poderia ser tirado, ficava nela lá. Porque quando viesse o toque da chofar, tinha a obrigação de desmanchar o Mishkan, desmanchar o tabernáculo. O sacerdote pegar a arca, os levitas iam fazer os papéis deles, de desmanchar tudo, tirar tudinho, peça por peça. Que coisa bonita, irmão. Isso eu fiquei assim maravilhado como o Eterno faz as coisas direitinho. Organizado. No padrão. Correto. E às vezes a gente quer dar qualquer coisa ao Eterno. Queremos fazer de qualquer modo. De qualquer maneira. Aí agora chega os levitas para desmanchar o quê? O Mishkan. E o sacerdote para pegar o quê? Para botar nos ombros. Aí os varais ficarão nas argolas da arca e não tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Daqui a pouco nós vamos ver. Interessante, irmão. Sacerdotes e levitas, ao trabalho, ao serviço do Eterno, para cumprir a obrigação que foi dada a ele. Agora eu faço uma pergunta aqui para nós. A arca ela existe? Só lá em cima. Porque Jeremias ele deu uma profecia que disse que ninguém veria lá mais. Não se veria mais. Jeremias 3,16. Leia na sua Bíblia que deve estar por aí. Veja. Veja Jeremias 3,16. Vou lhe acompanhar. Se achou primeiro do que a minha pessoa, leia. Quando vocês frutificarem na terra, diz o Eterno, nunca mais se irá da aliança do Eterno. Ela não lhes virá mais a mim. Não se lembrarão dela, nem sentirão falta dela, e não se fará. Olha aí. Então aquela do pedir mais cedo é falsa, né? Aquela é falsa. Aquela do pedir mais cedo é falsa. Porque Jeremias está dizendo aqui, o profeta, vocês não virão mais. Essa aí não. Nunca mais vocês verão. Se formos estudar um pouco de escatologia, o que estamos vendo do acontecimento, se espera acontecer em Israel, que aparecerá, que vai se trazer uma arca. Mas a réplica que aconteceu só uma vez foi lá no deserto. Foi lá no deserto. Outra, o profeta disse que não haveria mais. E aí? Vamos continuar vendo o que havia dentro da arca, né? Arca da Aliança, Arão Abrite, certo? Coberta de ouro. Por que coberta de ouro? Por que coberta de ouro? Por que não de bronze? Por que não prata?
Porque o ouro, irmão, representa a realeza. O ouro representa autoridade, realeza. A arca, ela era o quê? Ela era de madeira. Ela era frágil ou não? Ela era frágil. A arca era de madeira. Ela não podia levar água, ela era frágil. Por isso que existia o quê? Um mexicano para cobri-la. Mas quando colocou ouro nela, ela ficou forte ou ficou do mesmo jeito? Ela ficou frágil do mesmo jeito. Pergunta trazendo para mim e para você. Nós somos fortes ou somos fracos como a arca de Deus? Como templo? Somos frágeis. A presença do Eterno é que é o ouro reluzente dentro de nós. Esse ouro. O ouro significa a realeza do Eterno. As coisas boas do Eterno. Pura. Purificada no fogo. Sem mistura. Por isso que ele descobriu a tampa do propiciatório, que é a caixa. Cobriu ela por dentro. Cobriu por fora. E os varais. Vamos trazer para nós. Nós temos que estar revestidos por dentro e por fora. Às vezes queremos só achar que o revestimento é só por fora, não. É também por dentro. E se você olhar aqui, vai se chamar ela de Arca do Testemunho. Vamos ver? Êxodo 30, verso 6. Veja o que foi que Moisés diz lá. Êxodo 36 chama de Arca do Testemunho. Vê se não traz para nós, para nossas vidas, para a vida do povo que estava lá atrás. É vigente, irmãos. Diz o que na sua Bíblia, que eu estou aqui, que eu não tenho mais referência, que só fala de Arca do Testemunho. Diz o que aí na sua? Diz o mesmo? Junto à arca do testemunho, dentro da cobertura da arca, que está sob o testemunho, onde eu me encontrarei com você. Olha aí. O Eterno falando com Moisés. A arca do testemunho. Por que do testemunho? Porque todos que viam os milagres testificavam do que o Eterno fez. E continua fazendo. Por isso que se diz arca do testemunho. Do testemunho. É outra arca? Não. Só está dando testemunho. Algo que você testemunhava, que você via acontecer. Não é isso? O testemunho. Estava lá dentro das duas tábuas. Isso. As duas. Agora, muito bem, professor. Me lembrou bem. Estava lá as duas tábuas do testemunho. E estava o quê? A vara de Arão. A vara de Arão. O maná. E as tábuas. Os rolos da Torá. Por isso que era a arca do testemunho. Agora a pergunta é: quem poderia levar aquela ali? Era qualquer pessoa? Era o povo que poderia levar, pegar nela? Não. Tinha alguém específico. Sacerdotes. Poderia o povo mexer no mexicano? Só os levitas. Poderiam pegar na pá de ouro, na pá de bronze? Poderia pegar nas bacias de bronze? Porque porque Belsazar quase morreu? Porque bebeu nos cálices de bronze do Eterno. Mexeu nos utensílios do Eterno. E a mão da parede está lá. O menino que eu faço passado, foi outro vez pesado, fosse na balança pelo Eterno. Porque ele pegou o que era santo do Eterno, consagrado a ele, e foi fazer uma festa de bacanal. E o Eterno pesou a mão. Porque o que é consagrado ao Eterno não se mistura. Não se mistura. Quer trazer para mim e para você? Nós temos o testemunho do Eterno, irmãos. Nós somos servos do Eterno. Nós temos testemunho do Eterno. Somos filhos do Eterno. E temos que fazer jus desse testemunho. Essas tábuas não estão mais escritas na tábua de diamante, de trás para frente, de frente para trás. Ela está dentro de nós agora. Ela está dentro de nós. Eu não consigo entender como é que as pessoas fazem o estudo, abrem uma paraxá dessa, entra num vídeo, faz uma live e não traz uma explicação dessa para a vida de um ser humano. Para a vida de um ser humano, para a sua própria vida e para a vida dos outros. Então estava lá, cadê o testemunho? Vamos ver aqui, dentro da Escritura, Hebreus, capítulo 9, verso 4, certo? Vamos ver o que o escritor dos Hebreus falou sobre isso. Capítulo 9, verso 3, verso 4. Leia para mim, por favor. 3, capítulo 9, verso 3, 4. Mas a
do segundo véu Sim. estava o tabernáculo que se denomina Santo dos Santos, que tinha um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, Olha. totalmente coberta de ouro, na qual havia uma urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Olha. Veja aí. Só quem podia entrar no altar santo do santo, quem era? O sumo, uma vez por ano. Mas os sacerdotes estavam constantemente fazendo o quê? Recebendo o quê? Sacrifício do povo. Mas não era que Arão ficava lá parado. Arão sempre está supervisionando os seus filhos. O que se deveria fazer nas festividades, no dia santo, que é o Shabat, o sábado. Esse dia aqui, estamos aqui, é santo, irmãos. Eu falei da oferta. Estou falando da oferta, estou falando da cerimônia, estou falando quem fazia essas cerimônias. Não existe adoração sem regra. Existe adoração sem regra? Se você olhar os deuses do mundo, o que é que eles fazem? Olha, aqui nesse lugar só pode entrar assim. Quem nunca visitou a Corimba? Eu já visitei, já vi. Eu fui levar um material. E o pessoal não pode entrar aí não, porque é Corimba. É Corimba? Tu vê, vem atender uma mulher lá com um turbante azul, com a roupa branca. Olha assim. O cara disse, essa aí é a mãe do santo. Aí eu, tá bom, deixa lá. Não vou meter nem a mão nisso. Aí eu disse, rapaz, eu só conheci uma mãe do santo. Esse qual? Diga, aquele que trouxe o Messias. O resto, para mim, é ser humano. Vai, não deixa muito. Mas o que eu olhei, irmãos, que eles se adornam para fazer os cultos deles. Se preparam, fazem mesas, convidam gente de sua classe, e faz a adoração ao Deus deles. E nós, servos do Eterno, queremos fazer mirraria para o Eterno. Mirraria. Desagradável. De qualquer forma, como falou agora o nosso irmão, Davi, ele quando chegou na hora de Ornã, ele disse, eu não darei nada ao Eterno que não me custe um preço. Eu tenho que dar algo ao Eterno que me custe valor, que me custe preço. Que eu tenha responsabilidade. E às vezes nos falta essa responsabilidade. Essa responsabilidade não é só com o Eterno. Essa responsabilidade tem que estar com a minha esposa, com meus filhos, com a minha casa. Porque se eu tenho responsabilidade em minha casa, com meus filhos, com a minha esposa, eu vou ter responsabilidade também com o Eterno. Por quê? Porque você não habita o Espírito do Eterno. Nossa esposa não habita o Espírito do Eterno. Em mim não habita o Espírito do Eterno. Nessa comunidade não habita o Espírito do Eterno. Então, se habita o Espírito do Eterno, a ele tem que ser dado uma adoração com graça, com prudência, com desenvoltura, com alegria, com determinação, com louvor, com o melhor nosso. Por isso que eu disse a mim, irmão, a comunidade mineira de Israel, ela tem muito o que crescer, a começar de Carlos. Ela tem muito o que desenvolver, a começar de mim. Eu não vou aqui apontar para você, eu aponto para mim primeiro. E cada um tome a sua responsabilidade. O levita tem a responsabilidade dele, os sacerdotes têm a responsabilidade dele, os reis têm a responsabilidade dele, os profetas têm a responsabilidade deles. Nenhum fazia a obra do outro, cada um com a sua. Cada um no seu espaço, no seu lugar, no seu padrão. Agora, quando diz assim, vamos nos reunir para o Eterno, todos iam se reunir para o Eterno. Vamos se reunir para o Eterno. Chama o povo. Porque, irmão, aqui, quem era o exemplo do povo? Moisés e os sacerdotes. E os levitas. Era o exemplo ou não? O povo viu o Eterno deles. Não era que ele fosse 100% perfeito. Se ele tropeçasse, o povo via. Moisés tropeçou. Mas porque ele é ser humano. Rapaz, irmão Carlos tropeçou. Sou ser humano. O irmão Marcos tropeçou. É ser humano.
Nossa vida tem que estar voltada a ele. Mesmo tropeçando. É melhor tropeçando, servindo a ele, do que perfeitinho no mundo. No inferno. No buraco. Tropece, mas se levante. E não tropece de novo. Não tropece de novo naquele que você já tropeçou. Não tropece de novo. Não erre de novo. Então vimos aí Hebreus 9:4. Foi? Achava o testemunho que estava lá. Vamos ver a arca andando, como é que diz? Dando testemunho da arca aqui, do propiciatório. 9:3. Segundo as Crônicas, capítulo 5, verso 10. Segundo as Crônicas, capítulo 5, verso 10. Veja na sua Bíblia. Certo? Capítulo 5, verso 10. Pode. Na arca não havia nada além das 2 tábuas que Moisés havia colocado junto a Horebe. Quando o Eterno fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Olha aí. O escritor falando que estava lá o quê? As duas tábuas do testemunho de novo. Novamente. Ele citando. Novamente. Certo? Novamente. Ele falando aqui. 1 Samuel capítulo 4, verso 4 e 5. Vamos ver novamente? Verso 4, verso 5. 4, 4 e 5. 1 Samuel. O povo então enviou a Siló e trouxe de lá a arca da aliança do Eterno dos Exércitos. Olha aí. Que está entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam com a arca da aliança de Elohim. E aconteceu que, ao chegar a arca da aliança do Eterno ao acampamento, todo o Israel explodiu em grandes brados e a terra ressoou. Que coisa bonita. Chegando a arca do Eterno. A arca do testemunho. E o povo o quê? Rejubilado. Você sabia que aquela arca ali, ela tem uma frequência? Ela tem? Não, ela tem. Ela tem uma frequência espiritual muito grande. Por que os muros de Jerusalém, os muros de Jericó? A presença do Eterno e o grito do povo. A presença do Eterno foi a frequência. Vou trazer isso para você. O que foi que Yeshua disse? Aquilo que será ligado no céu, será ligado. Aquilo que for ligado na terra, será ligado no céu. A presença do Eterno estava no meio. Então tinha que acontecer milagres. Tinha que algo se acontecer. Então, se a arca estava ali, o povo marchou o quê? Deu 6 voltas. Aí na 7ª, eles teve que gritar. Quem foi que deu uma voltezinha? Se não for o Eterno. Com a ajuda de quem? Do povo deles. Vocês. E a minha presença está aí, nessa tábua, nesta arca. Então veja como é interessante a arca. E a hora agora, a gente pega Ezequiel, a gente pega Jeremias, que diz o quê? E eu colocarei a minha lei dentro de vocês. Está no livro de Ezequiel também que o Eterno diz que ele colocará a lei dele dentro de nós. E aí, irmãos? Testemunho. Vamos agora para Êxodo 25, novamente, para a gente terminar daqui a pouco, né? Que a hora daqui a pouco chega. Nós vamos ver agora o propiciatório. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio. Olha bem. Será o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido. Farás 2 extremidades. Veja só, os querubins eram do que? De ouro batido. Ouro. A arca de ouro. Veja bem, tudo que era para ouro. Uma só peça com propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades. O que é o propiciatório? Só não vai responder o professor Marco nem o professor Marco. Mas o que é o propiciatório?
O propiciatório é o quê? A tampa da arca. Tampa. Sim. Com os dois querubins. Um do lado e um do outro. De frente, o outro. Quer dizer que não era algo qualquer. Não era algo qualquer. Aí diz aqui, e os querubins estenderão suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. E estarão elas de face voltada uma para a outra, olhando para o propiciatório, para dentro dele. Porás o propiciatório em cima da arca, dentro dela porá o testemunho que eu te darei. E ali verei a ti de cima do propiciatório. Olha, o Eterno diz que virá a ti de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho. Do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. O que era a mesa? O que era que tinha na mesa dos sacerdotes? Do sumo sacerdote, o que tinha na mesa? Os pães da propiciação. 6 pães. 6 de um lado, 6 do outro. 12 pães. Que a gente olhar, representa as 12 tribos de Israel. Representa a palavra da vida que foi citada por Yeshua. Na mesa. A sua mesa em casa. O que ela representa para você quando você senta ao redor dela? Ela tem um representativo para quando nós sentamos na mesa no dia de Kabbalah de Shabbat ou qualquer outra hora. Que a gente senta ao redor dela. Que a gente senta. O que foi que o Eterno fez diante do povo? Agradeceu a comida. O que era que o Eterno, quando entrava na sinagoga? Ou quando ele ia fazer as festas? Era que ele fazia assim aleatoriamente? A mesa, irmão, ela tem um grande representativo que se chama a hora do sacrifício. Que é o sacrifício? A hora que vamos nos alimentar. E é ali que a gente vai dar graça ao Eterno pelo que a gente tem em nossa mesa. Pelo que a gente tem de se alimentar naquele momento ali. O sacerdote não podia chegar aos pães da propiciação e comer de qualquer forma, não. Havia uma oração, havia um sigilo, havia um encontro, havia uma adoração. Havia uma adoração. Havia um momento. O Kabbalah de Shabbat não é um momento. E depois que terminar, parou esse momento? Não. A hora da refeição. É um costume meu. Minha esposa, aqui em casa não se escuta som, nada, nada. Vídeo de ninguém, nada no dia de Kabbalah de Shabbat, no dia que eu vou abrir o Shabbat, nada, som nenhum, nada. Agora, depois que eu comer, que me alimentar, que eu der graça, eu digo, agora sim. Agora eu vou escutar qualquer coisa. Vou escutar música, vou ouvir um vídeo de um irmão, vou escutar uma música, um hino, qualquer coisa. Mas no dia do Kabbalah de Shabbat, ou outro dia, até nas minhas refeições normais, não se faz. É agradecer. É agradecer o Eterno. E era isso que eles faziam. Por isso que Yeshua pegou a oração modelo e botou lá. Quando os entrares no vosso quarto, ora, Pai nosso. Adore. Adore na refeição. Feche a porta do seu quarto e vá adorar o vosso Pai que está no céu. Está no seu carro, você não pode fechar os olhos, mas você está ali. Está na rua, você está ali. Você não vai estar na rua que nem um zumbi. Você está na porta. Livrai-me, Pai. Livrai-me dos males. Isso é adoração. Por isso que eu digo que a gente não faz ao Eterno como você deveria fazer. Nós não estamos fazendo. Mas a misericórdia do Eterno é tão grande que ele olha para nós e vê a intenção do nosso coração. Como eu já falei aqui. Nós vamos agora, né, para quê? Vou sair da mesa, da moldura. Nós vamos agora para o candelabro para eu ir para o tabernáculo. Certo? Vai tomar tempo. Capítulo 25, verso 31. 31. Olha o que diz aqui. Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro puro, de novo. De ouro batido. Se fará este candelabro e o seu pedestal, a sua estaca, os seus cálices, as suas maçanetas,
As suas flores formarão como ela uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado, 3 do outro. Nenhuma haste haverá, as hastes haverá 3 cálices com o formato de amêndoas, uma maçaneta, uma flor, 3 cálices, não é isso? De uma maçaneta, uma flor, assim será 6 hastes que saem do candelabro, certo? Mas aí diz aqui também a outra coisa aqui, mas no candeeiro mesmo haverá 4 cálices, com o formato de amêndoas, com uma maçaneta e com suas flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que sai dela, e ainda uma maçaneta sobre todas as hastes. E de ouro. No verso 40 ele diz aqui, olha, vê, pois que tudo que faça segundo o modelo que foi mostrado aonde? No monte. Quantas hastes tinha o candelabro? 7. Foi de 8? 9? Não. 7. Nem acrescente, nem diminua aquilo que o Eterno deixou. Está lá em Deuteronômio 4:2. Nem diminua, nem acrescente, nem aumente. Se ele disse que é de 7, é de 8? De 9? É de 7. Acabou. É 7, Moisés. Conforme eu te mostrei lá. Agora a pergunta é, se essa menorá, esse candelabro foi colocado lá, diante do santo, e o povo via essa menorá acesa, o povo queria, o Eterno queria aquela menorá acesa, ou queria que o povo fosse luz diante dele? O Eterno não queria só a menorá. O Eterno queria que o povo fosse o quê? Para as nações. Trazendo para os nossos dias. A palavra muda? Não. Temos que ser o quê? Luz. Do mesmo jeito. Luz. Para o quê? Para o mundo. E é difícil ser luz nesse mundo. Com barganha, com mentira, com engano, com prostituição, com pecado, com lascívia, com muita coisa. É difícil. Não vê isso que é fácil. Não vou mentir para nós. É difícil. Se alguém disser aqui que é fácil, está faltando alguma coisa em você. Mas é difícil. Com necessidade, com angústia, com tristeza, os problemas, a situação que vem sobre nós. Mas a gente tem que ser o quê? Luz. Ela não pode se apagar. O sacerdote deixava o candelabro se apagar? O fogo faltar no altar? Não. Tinha que o fogo do altar estar constante aceso e o candelabro diante do Eterno não poderia se apagar de jeito nenhum. Ainda bem que ele não poderia se apagar de jeito nenhum. Tinha que continuar ali aceso. Aceso do mesmo jeito. Aceso. Não podia. Por isso que o Eterno diz o quê? Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma luz debaixo do alqueire. Não se esconde luz, irmãos. A menorá não poderia estar escondida. Tinha que estar diante de quem? Do povo. Ali a menorá. Ali o Eterno. Adoração. Vai entrar aqui. Não, eu tenho que ficar do mesmo jeito, da mesma forma. Não. Guarda os mandamentos e cumpre as regras. Não pode ter aqui manco, não pode ter aqui uma pessoa diferente das regras do Eterno. Tem que ver conforme as regras. As regras. Vamos entrar no Mishkan agora. Estou sendo rápido porque, se for pegar essa paraxá, são muitos pontos. Muitos pontos. Certo? Muitos. Vamos agora para o tabernáculo, capítulo 26. Farás o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura, carmesim, com os querubins, e farás de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados de largura, 4 côvados de cortinas serão igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, as outras 5 também ligadas umas às outras. Não é isso? Aí ele diz aqui,
farás lance de estofo azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento. De igual modo, farás as rolas da orla das cortinas extremas segundo o agrupamento. E assim sucessivamente, que eu não vou citar tudo. Mas, Mishkan. Interessante. Ali, tenda do encontro, aonde o Eterno se revelava, aonde o Eterno, querendo participar com o povo de sua presença, será que poderia ser de qualquer forma, de qualquer jeito, ou de qualquer maneira? Eu acredito que não. Né? Não poderia ser de qualquer maneira, ou de qualquer jeito. Tinha que ser algo que tivesse diante do Eterno. Vamos ver agora por onde andou o Mishkan. Por onde passou ele? Aonde foi? Se passou o Mishkan, a arca também foi, como eu mostrei aqui, que estava nos dias de Samuel, estava nos dias de Davi, estava nos dias de Salomão, estava nos dias dos profetas. Se a arca estava lá, porque o Mishkan estava. Agora chegou o momento do quê? Do templo. Da onde veio a palavra templo? Veio de quem? Templo de Salomão. Quando o povo fala em templo de Salomão, a palavra templocentrismo veio de Salomão. Como eu vou falar para você, os cavaleiros da ordem do templo. Isso é uma seita formada que hoje o povo pegaram o templo de Salomão, trouxeram para fazer os cavaleiros templários da época. Cavaleiros templários, o nome, templário, que era da ordem do templo, da Igreja Católica. A palavra templocentrismo veio de lá de Salomão. O povo pegaram, não vou dizer adaptaram, fizeram ela de muitos misticismos e formaram seus templos CNPJ. Porém, como eu disse, o Eterno não pediu tempo. O Eterno pediu que queria estar na presença, no meio do povo. O Eterno não pediu esse espaço aqui. Porém, aqui é que nós nos reunimos e aqui estamos com a presença do Eterno. Depois que sai, fica vazio. Depois que nós saímos, fica vazio. Tabernáculo. Hebreus capítulo 8, verso 5. Não é? Hebreus capítulo 8, verso 5. Vamos ver lá. Hebreus capítulo 8, verso 5. Aí nós vamos ver daqui a pouco também quem foi que começou a fazer as obras voluntárias do Mishkan. Alguém achou? Eles ministram como uma cópia de sombra das coisas celestiais. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava prestes a construir o tabernáculo, pois ele diz: fazes tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. De novo, o escritor Hebreus faz referência novamente no que a gente terminamos de ler lá em Êxodo, não é? Agora vamos ver aqui os feitas de ofertas voluntárias, não é isso? Êxodo capítulo 31, verso 2 a 7. Nós vamos ver aqui quem eram as pessoas que estavam com essa sabedoria divina do Eterno para fazer essas obras. Êxodo 31, 2 a 7. Vimos aí agora o escritor hebreu dizendo que foi tudo mostrado no monte a Moisés para ser feito. Não era produto da mente de Moisés. 31, 35, deixa eu ver, 35, 4 e 5. Deixa eu acompanhar aqui. Êxodo 35, 4 e 5. Vamos lá. Achei aqui junto com os irmãos. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Eterno ordenou, dizendo: tomai o que tendes, uma oferta para o Eterno. Cada um de coração disposto voluntariamente
trará por oferta ao Eterno ouro, de novo ele repete aqui, prata e bronze, estofo azul, púrpura de carmesim, linho fino e pelos de cabras. Veja bem, novamente, Moisés pede. Deixa eu ver aqui o outro ponto que eu estava vendo nesse mesmo assunto. 35. Trinta e um, 35, 30 do mesmo, 35, verso 30. Olha o que disse aqui. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Eterno chamou pelo nome Bezelael, filho de Urim, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito do Eterno o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento de todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalhe de madeira, para toda sorte, não é, de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. A ele, a Oliabe, filho de Aizameque, da tribo de Dan. Verso 35. Encheu-os de habilidade para fazerem toda a obra de mestre, até o mais engenhosa de bordador, em estofo azul, em púrpura de carmesim, linho fino, do tecelão, assim toda sorte de obra, e elaborar desenhos. Tinha uma pessoa que o Eterno se utilizou dele. E ele passou para outros fazer o quê? Tudo que era para o mexicano, para a adoração eterna. Agora, se o Eterno se utiliza de um cidadão dele, para fazer tudo aquilo que havia dele, habilidade, inteligência, conhecimento e toda a obra de artifício, quer dizer o quê? Arte. Quer dizer que não era algo qualquer, não chegou algo qualquer na mão dele. Era algo para ele criar? Não. E Moisés chega e diz aqui, ó, é isso aqui para ser feito. O Eterno chega agora e dá o quê? Inteligência e sabedoria aí para fazer aquilo que foi dado aí. Eu quero resumir com alguns pontos aqui, irmãos, rápido. Se a gente diz para nós mesmos, a gente diz para a gente mesmo, eu não tenho condições, a pergunta fica para nós: e a quem nós servimos? Se eu digo que não posso fazer o que é para o Eterno, o que é que podemos dizer? A quem estamos servindo? Que nós temos o Espírito do Eterno, o Eterno está dentro de nós, e o Espírito nosso testifica com o dele e o dele conosco. Se eu não der a mão aqui aos irmãos, os irmãos não der a mão, a gente não se unir, como é que nós vamos dizer que somos servos do Eterno e proclamar esse reino, se nós mesmos dizemos para nós mesmos que não temos condições? E a gente vê o mundo aí fora, as pessoas servindo a Baal, a deuses. Por isso que diz que os filhos da viúva é muito mais do que os filhos da luz. E que a gente deveria, irmãos, olhar para dentro de nós, que o Eterno nos pede adoração, nos pede regras, praticamos, dizendo que somos servos do Eterno, praticamos os mandamentos e às vezes deixamos, ficamos assim. Não é a lei, não é uma palavra que eu uso, é uma palavra que eu sempre uso, mas depois eu me lembro. Ficamos assim despreocupados. A coisa está acontecendo e a gente está assim no mundo da lua. Sentado, braço cruzado, muitas vezes sem noção do tempo. E o Eterno botou esse povo todinho para trabalhar. Só o rei tem a obrigação de dar com a cópia da Torá. Esse próprio texto tinha a obrigação de dar com a cópia da Torá. Para quê?
Para ele só a copa? Não, para ensinar o povo. Você, sacerdote, tem a obrigação de prestar o sacrifício, o sumo sacerdote entrar no santuário. Os profetas de ser utilizados pelo Eterno para levar a mensagem ao povo de arrependimento. E o levita para cuidar daquilo que foi dado para eles. Resumindo, e nós? Que posição a gente entra? Aqui nós não somos nada disso. Se brincar, nós temos aqui um pouquinho de cada. Nós temos um pouquinho de levita. Nós temos um pouquinho de profeta. Nós temos um pouquinho de sacerdote. Quem é o rei da sua casa se não for você? Quem é o sacerdote da sua casa se não for você? O sacerdote da casa faz o quê? Não santifica a mulher? O sacerdote estava ali para quê? Não é para santificar o povo? Santificar o povo. Os profetas estavam o quê? Representando o Eterno para o quê? Alertar o povo dos seus pecados, dos seus erros, dos seus crimes. Ele não estava para julgar, ele estava para alertar o povo. O Eterno mandava a mensagem de alerta. E o levita para quê? Para cuidar dos utensílios do mexicano. Que posição nós entramos aqui? Fica para você. Fica para mim. Estou mudando a adoração da vida? Ou só somos observadores dessas coisas e deixamos para lá? Devemos, quando terminar este serviço, vamos parar e refletir quem nós somos. Profeta é quando eu estou, não é por aí, profetizando mentira, não. Profeta é quando ele abre essa escritura e fala a verdade para a pessoa. Esse é o verdadeiro profeta. O verdadeiro sacerdote, ele não quer ver a família dele desmoronar. Porque o povo era a família do Eterno. E eles eram os ministros do Eterno. Eles têm a obrigação de conduzir o povo. Um líder, ele tem a obrigação de ensinar o povo. Agora, ele não pode forçar o povo a servir ao Eterno. Mas eu tenho a obrigação de ensinar. Mas eu não posso te obrigar a servir. Eu não posso. Então, irmãos, fica esse assunto para a nossa reflexão, esta paraxá de hoje chamada Terumah. Né? As pessoas que irão escutar esse vídeo somos da comunidade Bnei Israel. Não é isso? Fazemos parte aqui na comunidade Bnei Israel no R6, Rua Raimundo da Mota, número 224. Certo? Então, esse foi a paraxá de hoje. E terminando de transmitir, que o Eterno nos abençoe a todos. E fica aí as prédicas dos irmãos e as perguntas para serem feitas. Os irmãos que estão no chat,